Oi pessoal, mais uma vez juntos, e hoje eu quero falar com vocês sobre um livro, sobre uma literatura chamado Cidade de Refúgio. Quando esse livro chegou nas minhas mãos, eu confesso que eu fiquei bastante curioso qual era a ideia do autor em escrever sobre isso. Afinal de contas, cidades de refúgio são cidades que foram criadas pensando no povo judeu. E como o autor teria alguma colocação para nós. Mas eu confesso que após a leitura, eu fiquei surpreso, realmente surpreso com as colocações do Michael. O autor, ele consegue fazer com que você perceba a inteligência de Deus quando ele criou essas cidades de refúgio, apontando para o nosso Salvador, que na verdade é o nosso verdadeiro refúgio, a nossa verdadeira cidade. Mas olha, realmente é bastante interessante você ler os aspectos, as curiosidades, o porquê, como o autor explica, qual é a sua maneira de pensar e qual é as suas colocações em relação à pessoa do Senhor Jesus, os dias de hoje, o Novo Testamento e as cidades de refúgio. Na verdade, o livro ele nos apresenta alguns aspectos interessantes, ele é dividido em algumas partes. A primeira parte fala sobre o conceito de uma cidade de refúgio, aí ele coloca alguns exemplos, algumas ilustrações, as passagens bíblicas sobre o tema e mostra algumas características do que é e por que se criou as cidades de refúgio. No segundo tópico, ele faz o seguinte: paralelos às cidades de refúgio ao Evangelho. Bastante interessante, aí ele tem vários capítulos, né? É muito rico essa parte, ele fala os nomes da cidade, faz um aspecto, cada cidade relacionada ao Evangelho. Depois ele faz algumas perguntas abertas e contrastes com o Evangelho. Na terceira sessão ele traz as cidades de refúgio, seus significados. Olha, também é maravilhoso, vale a pena você conhecer. Realmente o livro me surpreendeu. Eu não imaginava o conteúdo que o autor nos traz. E daí ele termina com observações finais, fazendo uma comparação da cidade de refúgio e o Novo Testamento. Olha, realmente tem mapas, ele mostra onde ficavam as cidades, as distâncias, tem algumas fotos. Bem rico o livro, eu recomendo a leitura para você. Cidades de Refúgio, são 128 páginas, tamanho 14 por 21, uma leitura agradável, um tamanho de letra bom, muito gostoso para ler. Então, a minha dica para você: conheça um pouquinho mais, se você gosta de falar sobre o Evangelho, se você é um pregador do Evangelho, ou se você é um evangelista, ou na verdade todos nós, né, devíamos evangelizar. A minha dica é que você conheça esse livro, você vai aproveitar muita coisa, muito aspecto para colocar nas suas palestras, na sua hora de ensinar. Você vai poder usar exemplos contidos aqui no livro Cidades de Refúgio, do nosso irmão Michael Hart. Ele escreve, é um alemão, mas ele escreve em inglês, fala inglês, também espanhol. É uma pessoa realmente muito simpática, amável, eu conheço ele pessoalmente. Realmente, olha, eu te indico, leia Cidades de Refúgio e depois você vai dizer: olha, irmão Júlio, realmente me surpreendeu a leitura. Tá bom? Um abraço para você e te espero no próximo vídeo com outra dica de leitura ou outro tema, né, que a gente tem para você. Tchau, gente!